Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Rosana Iris. Eu sou Yasmine Varisto. E antes do programa, nós queremos agradecer às nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas, Larissa Lisboa, Joana Bernardes e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E vocês já sabem que para fazer esse podcast chegar até vocês, nós temos vários custos de produção. Recentemente, a gente fechou uma parceria com o aplicativo Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho, se quiser apoiar financeiramente a nossa produção, né, você pode acessar o orelo.cc/feitoporelas ou pelo próprio aplicativo da Orelo. E outra forma de ajudar o nosso programa a continuar chegando a novas pessoas, ampliando sua audiência, é recomendar, né? Recomendar para pessoas que vocês acham que vão gostar, para as amigas, para os amigos, para a família, enfim, para quem vocês acham que pode se interessar pelo programa. Bom, gente, cá estamos nós, né? De novo, fechando mais um ano de Feito por Elas, 2022, aí eu ia dizendo 2023, me adiantando, né? 2022 terminando. Para manter a nossa tradição, a gente vai fazer a nossa premiação de melhores do ano, que é o Troféu Alice. Ano passado a gente brincou que 2021 foi um grande 2020 parte 2. Com umas doses daquele meme do Capitão do Tintim falando: que semana, hein, Capitão? É só quarta-feira. E eu fiquei com a sensação que 2022 continua sendo 2020. Não sei se é porque, de novo, eu ainda não terminei o meu doutorado, então muitas coisas pendentes, muitas coisas que são um prolongamento de anos anteriores, mas parece que foi um ano realmente, assim, pelo menos pra mim, de coisas que foram sendo feitas, mas não necessariamente foram terminadas. E aí eu queria saber de vocês como que foi o ano de vocês. Ai, o ano foi um pequeno caos, né, gente? Essa coisa de voltar a trabalhar presencialmente, retomar rotinas, eu acho que foi uma coisa bem bagunçada. Tiveram muitas coisas boas, não posso reclamar, mas eu tô exausto, meu Deus. Eu tô no presencial faz tempo já, então não teve essa questão, mas tive essa sensação que eu trabalhei mais também esse ano. Teve algumas coisas legais que rolaram. Uma delas foi o Cineclube que eu e a Isabel a gente fez no Sesc Belenzinho. Foi uma experiência bem legal, eu nunca tinha feito isso antes. Fazer a curadoria de um Cineclube, falar sobre os filmes para as pessoas, assim, presencialmente e tal. Eu faço podcast aqui faz um ano já, né? Mas eu nunca tinha tido experiência com esse tipo de trabalho, então foi bem legal, assim, de fazer. O Sesc Belenzinho é um lugar que eu já frequentei muito na minha vida, assim, então foi uma experiência muito boa, e foi bem legal fazer com a Isabel, tipo, ter essa troca e tal, então acho que foi um dos pontos altos do ano pra mim, com certeza. Foi massa. Muito. E daí, citando a galera que não está aqui, fazendo a retrospectiva, a Stefânia tá fazendo doutorado, né? Mudou de endereço esse ano, inclusive, e tem vindo bastante pra São Paulo. Então a gente vê bastante ela por aqui. Está sendo ótimo. Está sendo maravilhoso. E a Camila, ela tá trabalhando, né, como servidora na Secretaria da Cultura do Ceará, e foi nomeada em julho com o cargo de coordenadora da recém-criada Coordenadoria de Cinema do Audiovisual de lá. Então, bem legal também. Chique. Muito chique. E é isso. Pessoas que não estão aqui entre nós nesse momento. E essa coisa do doutorado, tava lembrando que no episódio do ano passado eu tinha falado alguma coisa que eu tava na reta final e que ano que vem eu ia acabar, não sei o que lá, né? E aí não rolou. E agora eu continuo na reta final, mas ano que vem eu vou ter que acabar, porque eu não tenho mais como adiar o prazo, meu prazo é julho, não tem mais negociação, e é isso. Então, ano que vem, se tudo der certo, quando a gente fizer o Troféu Alice, eu já vou ter terminado, porque se eu não terminar, significa que algo deu muito errado e eu vou ter que devolver todas as minhas bolsas de todos os anos de trabalho. Meu Deus, isso não vai acontecer, não vai, você vai dar conta de terminar. E eu tô com um sentimento semelhante, né? Pra desespero do meu orientador, eu larguei o TCC de novo. Gente, é foda. Meu Deus, mas também tô com prazo, né? Tem que finalizar ele até dezembro de 2023. Mas vai rolar. Agora as coisas vão se organizar.
É nóis. 2022 não, mas 2023 passando a régua e terminando coisas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas atividades que a gente fez, algumas mais específicas. Então, a gente vai começar com os júris, né? A Isa fez o júri no prêmio principal do 33º Quinofórum, Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, e no prêmio Canal Brasil no 30º Mix Brasil, Festival de Cultura da Diversidade. Eu fui júri na 4ª Mostra Outros Olhares, que aconteceu na 29ª edição do Festival de Cinema de Vitória, e também fiz parte do júri da Competitiva Minas no 24º Fest Curtas BH. E eu queria falar também das curadorias, né, que a gente fez. A Camila, inclusive, nos últimos anos tem se especializado muito nesse trabalho de curadoria, né, então ela continua fazendo a curadoria da Mostra de Cinema de Tiradentes, que é algo que ela tem feito nos últimos anos já, e nessa próxima edição, que vai acontecer no começo do ano, ela tá entrando também na curadoria de longas, e também no Cineop, né, de Ouro Preto, e no Cine BH. A Yasmini também fez a curadoria no Festival Sinistro, de Fortaleza, e eu fiz um cineclube sobre mulheres protagonistas no cinema hollywoodiano aqui no Sesc 24, que foi uma experiência bem interessante, assim, foram 8 encontros com 8 filmes pegando recortes específicos, com uma conversa com o público, foi muito bacana. E também, como a Rosana falou, nós dois fizemos um cineclube que ganhou o nome de Cineclube Feito por Elas, olha só. Muito chique, muito chique. Maravilhosas. Esse do Sesc Belenzinho, né, que a Rosana tava falando, e que foi só com filmes dirigidos por mulheres, né? Então foi uma experiência super legal de fazer. Pois é, então vamos embora agora falar de capítulos de livros. A Estê escreveu para um livro chamado Cinemas, Afetos e Territórios. O artigo dela se chama Desapropriação e Desaparição em Mormaço. Um texto muito legal, muito bacana, super deleuziano, como ela gosta, sobre o filme Mormaço. A Isa fez um texto chamado Alma em Suplício e a Femme Fatale filial do melodrama noir sobre a Veda, personagem filha da protagonista da Joan Crawford, no filme, e Gênero e Cinema na Rede. O Feito por Elas, como ferramenta de reflexão, que tá saindo nesse mês agora no livro Feminismos e Podcasts. Isa, parabéns, que coisa maravilhosa isso. Artigo sobre a gente, né? Artigo sobre a gente, tem que aproveitar. Tá certíssima. E eu publiquei pela primeira vez um livro, fiz um resumo sobre o livro Negro Brasileiro e o Cinema, do João Carlos Rodrigues, na Vinco, revista de estudos de edição do Cefet MG. Muito legal, acho muito chique todo mundo fazendo aí coisas com livro, né? Aquela coisa, né? Ah, publicar na internet a gente publica, né? Mas ainda tem essa coisa de livro, é tão diferente, né? Muito. Muito, muito chique, gente. Vocês são incríveis. Outra coisa legal que a gente fez no Feito por Elas esse ano foi... Eu fui pra Flip, né? Pra Feira Literária de Paraty. E a gente fez uma pequena cobertura no Stories, mostrando um pouquinho da festa, né? Do evento como um todo. 1 milhão de coisas que acontecem lá. Eu nunca tinha ido, foi meu primeiro ano. Então acho que foi legal também de marcar um pouco o evento nas redes sociais aí do Feito por Elas. Foi muito legal. A tua cobertura foi maravilhosa e, inclusive, a gente nos últimos anos, pandemia e tudo mais, e final de doutorado eterno, não tem mais tido cobertura de festival, né, no nosso site, né? Então, ter a cobertura da Flip foi massa e, inclusive, pensando nesse sentido de que a gente tem aumentado nos últimos anos também a presença da questão da literatura escrita por mulheres no nosso conteúdo, né? Então, meio que complementa, né? Sim, sim. E a gente teve uma homenageada esse ano na Flip, né, que foi a Maria Firmino. Foi falado muito de Úrsula e tal, então foi bem... Além da presença da Annie Ernaux, né, a ganhadora do Nobel, né, então foi bem legal mesmo. Ganhadora do Nobel e que teve o livro dela, O Acontecimento, adaptado para o cinema esse ano, que inclusive vai ser mencionado nesse programa aqui. E que vocês gravaram um programa sobre ele, né? Então também dialogou com tudo. É super massa. E aproveitar que a gente tá falando de escritoras negras, a Conceição Evaristo foi capa da última edição de novembro da revista Cláudia. Além de ser capa, tem uma entrevista maravilhosa com ela. E eu fui convidada pela Carissa Vieira, do canal do YouTube, Carissa Vieira, queridíssima também, pesquisa cinema, fala muito de cinema de horror, então a gente tem sempre um diálogo muito assim. E ela me convidou para poder fazer parte de uma entrevista sobre cinema negro na contemporaneidade. Então dá para todo mundo conferir online o texto, e quem ainda tiver e gostar de ter acesso, tá também na revista impressa.
Muito legal, parabéns. Obrigada. Muito legal ver as nossas produções, as coisas que vocês estão fazendo, as coisas que, enfim, a gente tá pensando e dialogando, circulando por aí, né? E aquilo que a gente falou ali quando a gente falou dos livros, né? Sair uma entrevista numa revista impressa é muito mais legal do que num site, né? Embora... Pois é, e assim, pra mim, a revista ainda tem um outro valor muito afetivo, muito grande, né? Porque são 3 Evaristos numa revista Cláudio no mês de novembro. É a Conceição, a filha dela, que tá sendo citada e participa das fotografias, e eu que pude dar meus 2 centavos de contribuição. Então, assim, é muito legal, assim, parar e ver e falar, nossa, olha só, a família toda aqui junta. E aqui no Feito por Elas, esse ano a gente fez 24 programas de podcast que foram pro ar sobre vários filmes aí, séries, etc. E 6 episódios do Feito por Elas Indica. E 24 newsletters foram enviadas pra galera que é madrinha ou padrinho, etc. E também foram 13 livros lidos no nosso grupo de leitura, que tem o grupo no Telegram, né? Gente, é uma produção, né? Assim, a gente sempre fica, mas o podcast é só quinzenal, não tem toda semana. Mas quando junta tudo, né, é bastante coisa, né? Nossa, sim. E pra fechar, a gente ainda teve a live de aniversário e também 3 encontros presenciais em São Paulo, que não aconteciam desde antes da pandemia. Um foi mais informal, durante a Mostra de São Paulo, então meio que a gente nem combinou, só reuniu a galera, assim, que tava aqui em São Paulo. Um do grupo de leitura, especificamente, só foi divulgado no próprio grupo de leitura. E um último, que é pro nosso grupo mãe do Telegram, o grupo principal, mais as pessoas que amadrinham o nosso projeto, que a gente tá convidando. Na verdade, vai ser essa semana, no momento que a gente tá gravando ainda não aconteceu, né? Mas, enfim, a gente costumava fazer esses encontros presenciais e com a pandemia isso parou, obviamente, né? Então, muito festivo. Estamos voltando e tá sendo ótimo. Ai, é muito, muito bom. Eu tô perdida de tanta coisa que eu fiz, mas tô muito feliz, né? Apesar de eu não ter feito TCC, gente. Desculpa, meu orientador. Wagner, rolar. Não me abandone. Exatamente. Wagner, não me abandone, amo você. E, inclusive, eu acho que a gente deveria fazer também um encontro presencial em BH, né? Agora que tem Estê e Yasmine aí na região de BH, Estê no caso em Contagem, mas é BH, né? Aquelas É assim. BH, tá próximo. Então, eu acho que a gente poderia pensar pra 2023, quem sabe, um encontro presencial pra BH. Ouvintes que moram em BH ou região, manifestem-se se vocês têm interesse em participar de um encontro presencial. Porque também, né, se a gente marcar e não for ninguém, também não funciona, né? Mas... Exatamente. E é isso, gente. Agora bora pro prêmio, né? Todo ano, desde 2017, o Feito por Elas faz o nosso prêmio de melhores do ano pra celebrar o trabalho das mulheres no cinema. E não é uma lista definitiva, nem nada e tal, mas é um apanhado geral do que a gente viu e gostou pra fazer uma retrospectiva do ano que passou. A gente sempre explica aqui que o nome do troféu Alice é uma homenagem a Alice Guy, a primeira mulher a dirigir um filme de ficção na história. Então vamos às regras só pra todo mundo situar, tá? Foram válidos para votação todos os filmes que estrearam no cinema, streaming ou vídeo on demand em 2022. E todas nós votamos em 3 filmes pra cada categoria, né? Sendo que o primeiro vale 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1. E a Isa computou todos os votos aí. Além da equipe, votam também todas as convidadas que participaram do podcast desse ano. A lista de quem votou em ordem alfabética foi Beatriz Saldanha, Bianca Zasso, Camila Henriques, Carissa Vieira, Isabel Wittmann, Lorena Montenegro, Rosana Iris, essa que vos fala, Stefania Amaral e Yasmine Evaristo. A gente tem alguns critérios de desempate, né? Mas às vezes acontece da gente usar todos os critérios e continuar empatado. Então a gente vai citar aqui e vocês vão ver o que acontece. Acontece. Eu também vou deixar no post, tanto no site, quanto, enfim, quem ouvir o podcast no YouTube ou nos aplicativos de podcast, vai estar também o link pro nosso Letterboxd, que eu vou fazer uma listinha onde constam todos os filmes que vão ser premiados aqui nessa gravação e também os filmes que receberam votos, mas que não necessariamente conseguiram algum dos nossos troféus Alice. E, enfim, aí você pode conferir lá quem foram os filmes lembrados, né, do ano, porque às vezes também o filme não recebeu o prêmio, mas não quer dizer que seja um filme pior, porque tem uma questão de convergência de votos aí que afeta muito. A gente falou isso no nosso programa sobre a lista, né, dos melhores da década, que lista é complicado, né, os votos, eles afetam muito a posição dos filmes, né, então às vezes o filme recebeu um voto, não foi premiado, mas eu também vou colocar no Letterboxd, porque vocês também podem usar pra pescar a dica, dar uma conferida, adicionar na watchlist, enfim. Bem, então vamos para as categorias, né?
Primeiro é melhor seriado, protagonizado, escrito ou dirigido por uma mulher. E o Alice de Ouro vai para Yellow Jackets, que tem episódios dirigidos pela Deepa Mehta, acho que é assim que fala, a Karen Kusama, e entre outras diretoras, e é protagonizado pela Melanie Lynskey. Ai, gente, vai ser difícil aqui hoje, mas vamos lá. Tanya St. a Christina Ricci, a Juliette Lewis e, enfim, tem um grande elenco aí. Não foi esse que eu votei, não assisti, não posso comentar, só queria lembrar aqui do episódio que eu participei, tava na minha votação, que é o Pachinko, que foi desse ano também, que tem diretora, produtora, protagonizado por mulher, enfim, é bem interessante aí. Quem gostou pode ouvir o episódio daí. Então, o que aconteceu nessa categoria, eu vou precisar explicar, porque a gente geralmente tem a lista de bronze, de prata e de ouro, e aqui só entrou uma premiação, né? É porque tem anos em que essa categoria, ela não existe desde o primeiro troféu Alice, que o primeiro troféu foi em 2017, né? Ela começou a existir em 2019, porque a gente, precisa ter um prêmio em que Fleabag possa ser premiado, né? Teve que criar o prêmio, é isso que aconteceu, teve que inventar. Exatamente. E aí Fleabag, por um acaso, foi a série premiada em 2019, né? Assim, né? Quem não quer nada, a gente criou a categoria, né? Mas é porque é interessante que em anos anteriores sempre tinha uma série que lavava, né? Então teve Fleabag, teve Pessoas Normais, teve I May Destroy You, enfim, essas séries que, todo mundo assistiu e acabavam ganhando, né? O que aconteceu esse ano é que Yellow Jackets foi exatamente a única série que teve 2 votos. E todas as outras séries só tiveram um voto. Então eu achei assim, poderia, por exemplo, colocar em segundo lugar empatado todas as séries que ficaram em primeiro lugar na lista de todo mundo. Mas aí eu achei, vai ter, 7 séries em segundo lugar, sabe? Com um voto só. Aí não. É porque ficou super pulverizado. Ninguém viu as mesmas coisas esse ano. Então, é isso. Yellow Jackets foi a única série que 2 pessoas assistiram. E essas 2 pessoas, eu não sou uma delas, porque senão eu não consegui ver série nenhuma. Bom, mas vamos lá, né? Melhor elenco. Vencedor da Alice de Bronze foi After Sun, da Charlotte Wells, que já é um queridinho de todo mundo aqui. Eu não assisti ainda, mas tô super na expectativa de tão bem que as meninas já falaram. A gente tem também no Alice de Prata o Ela Disse, da Maria Schrader. E o Alice de Ouro foi Mulher Rei, da Gina Prince Bythewood. Muito massa isso, foi um filme que eu vi, gostei bastante. Estou aqui aguardando pra gente poder fazer o episódio sobre ele ano que vem. E realmente um elenco incrível, né? Encabeçado pela Viola, mas muitas coadjuvantes ótimas, né? Um filme muito potente. E o nosso próximo prêmio é Melhor Filme Estrangeiro protagonizado por mulheres. O Alice de Bronze foi para O Acontecimento, da Audrey Divan. O Alice de Prata para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dos The Daniels, né? O Daniel Kwan e o Daniel Scheinert. E o Alice de Ouro foi para Titane, da Julia Ducournau. Essa categoria é interessante porque essa categoria a gente criou como a possibilidade de a gente poder votar também em filmes dirigidos por homens, né? Então, pensando no protagonismo feminino, não necessariamente em filmes dirigidos por mulheres. E ainda assim, 2 dos 3 premiados foram em filmes dirigidos por mulheres, só o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo dirigido por homens, né? E aí, com a curiosidade de que A Pior Pessoa do Mundo ficou a 1 ponto de ter entrado no Alice de Bronze. Aí também seria um filme dirigido por um homem, né? E um filme que pelo que eu vejo, assim, todo mundo amou, eu também amei, então... Foi meu voto esse aí, foi meu voto. Então teria sido interessante também, ele bateu na trave, mas ficou ali, né? E daí a gente vai pro melhor filme nacional, protagonizado por mulher. O Alice de Bronze a gente tem o Desterro, da Maria Clara Escobar. Alice de Prata a gente tem Mar de Dentro, da Dayanara Toffoli. E Alice de Ouro, Carvão, da Carolina Markowitz. Acho que é assim que fala, gente, não sei. Daí aqui a gente de novo tem essa situação que na verdade são todos dirigidos por mulheres, né? E tem anos que realmente essa categoria, entre aspas, se aproveita, né? E vários filmes dirigidos por homens aparecem e tal, mas esse ano realmente não rolou. Então interessante que dessa vez os protagonismos também foram dirigidos por mulheres, né? Sim. Pois é, e o nosso próximo prêmio é para melhor atriz coadjuvante. Então, no Alice de Bronze, quem venceu foi a Stephanie Hsu, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O Alice de Prata, Lashana Lynch, de Mulher Rei. Gente, eu tenho que ressaltar que essa mulher, ela está completamente maravilhosa nesse filme. Meu voto, aquela.
Meu voto também. E o Alice de Ouro, a Keke Palmer, por Não Olhe. E eu estou muito feliz com essa premiação, porque eu já tinha dado spoiler pras meninas, que se não fosse premiado, eu ia pedir auditoria dos votos impressos. Que também foi meu voto, inclusive, eu acho que eu coloquei a Lashana em segundo e a Keke Palmer em primeiro, que a Keke Palmer, assim, na verdade, em toda a campanha de premiação lá nos Estados Unidos mesmo, eles estão colocando ela como coadjuvante por uma questão de campanha e a gente surfou na onda e colocou ela aqui como coadjuvante, né? Mas, assim, sim, ela é protagonista do filme, né? E ela tá maravilhosa. Nossa, eu gosto muito dela nesse filme, assim, eu acho que ela tá bem... Enfim, ela rouba muita cena, né? E recentemente vazou... Divulgaram, né, na verdade, porque o filme tá fazendo campanha pro Oscar, né? O vídeo dela fazendo o teste pro papel, né? E, nossa, gente, essa mulher é maravilhosa, assim. Muito, muito bom mesmo. Ela é muito boa. Não foi meu voto, mas acho maravilhoso. E o nosso próximo prêmio é de Melhor Atriz. E aí, o Alice de Bronze foi pra Ana Maria Bartolomei, do Acontecimento. O Alice de Prata pra Michelle Yeoh, do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E o Alice de Ouro pra Agathe Rosselli, de Titane. E aí, eu acho interessante que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi premiado como atriz coadjuvante e como atriz, mas não entrou no melhor elenco, porque... Enfim, questões de votação aí, de escolhas, né? Mas acho interessante, porque daí a gente já vê que tem uma base forte o filme, né? Pelo menos aí nas atrizes, né? E o trabalho muito físico da Agathe Rosselli, que foi mais lembrada aqui na votação, né? Eu, particularmente, acho que a categoria de melhor atriz é sempre a mais difícil, todos os anos, assim. Tanto no Troféu Alice, quanto se a gente analisa Oscar e essas outras premiações, porque é muito concorrido. E aí, tanto que quando a gente ainda não tinha votado, eu tinha mandado lá no grupo do Telegram da equipe do Feito por Elas uma mensagem pra vocês falando que tinha muitas atrizes pra serem incluídas em votos esse ano, né? Aí eu mandei a mensagem que eu escrevi assim: vi aqui Michelle Yeoh, Zoe Kazan, Carey Mulligan, Viola Davis, Florence Pugh, Renata Hensby, Frank Corio, Agathe Rosselli, Ana Maria Bartolomei, Wendy Chinchilla, Araya, Rejane Faria, Anya Taylor-Joy, Taylor Russell, Zoe Kravitz, Emma Thompson, Jennifer Lawrence, Kristen Stewart, Alana Haim, isso só passando o olho por cima no Letterboxd. E nos votos que a gente recebeu da equipe e das convidadas, apareceram essas que foram premiadas, algumas dessas que eu listei no Telegram, e ainda teve voto pra Mia Goth, pra Honor Swinton, pra Maeve Jenkins, pra Monica Iose. Então, assim, a gente vê que, tipo, foi tiro pra todo lado, assim. Eram muitas atrizes boas esse ano, então parabéns pras que foram premiadas, porque não tava fácil a competição. E, a título de curiosidade, a gente também nunca delimita pra votação essa questão, né, de se você quer votar em uma atriz como principal ou como coadjuvante. Então, teve esse caso da Keke Palmer, né? Até porque a gente não faz uma pré-lista, cada uma vota em quem quiser, não tem uma indicação, assim, de, pode votar nessa lista aqui de atrizes, né? E a Frank Corio, que é a menininha do After Sun, né? Ela recebeu votos tanto como atriz principal, como atriz coadjuvante. E aí eu, de curiosidade, fui somar os pontos dos votos dela, e se todo mundo tivesse votado pra ela na mesma categoria, ela teria entrado como Alice de Bronze em qualquer uma delas, tanto como principal quanto como coadjuvante. E aí eu tava conversando com a Estê tava falando assim, tinha que ter um prêmio pra atriz mirim, porque ela falou do Pequena Mamãe, né, da Siamá. E, assim, não dá pra instituir a categoria de atriz mirim, porque não é todo ano que tem filmes com atrizes mirins, né? Ou assim, com, sei lá, menores de idade. Podia nem ser só criança, podia ser atrizes menores de idade. Mas a gente pode criar aqui, porque a gente quer uma Alice de Ouro especial pra quando isso acontecer. Então, nos anos em que a gente tiver atrizes mirins, a gente pode conferir esse prêmio especial. Então, eu já tô anunciando aqui o prêmio de Alice de Ouro especial de atriz mirim pra Josefine Sanz, Gabrielle Sanz e pra Frank Corio, as duas primeiras do Pequena Mamãe e a Frank Corio do After Sun. Democraticamente, foi super votado, e é isso.
É isso, gente. Bem, vamos pra próxima categoria aqui, que é o melhor documentário. Alice de Bronze, a gente tem as Janes, Mulheres Anônimas, de Emma Wilds e Tia Lessing. O Alice de Prata, a gente tem Amigo Secreto, de Maria Augusta Ramos. Eu sempre falo Augusto, gente, não sei porquê, desculpa. E Alice de Ouro, Racionais, das Ruas de São Paulo pro Mundo, de Juliana Vicente. Foi meu voto, olha aí, inclusive. Olha aí. Gente, quem não assistiu esse filme ainda, por favor, está no Netflix aí, perto de você. Principalmente fãs de Racionais, mas eu acho que todo mundo deveria ver esse documentário, não só fã de Racionais. Mas, enfim, ficou aí com o Alice de Ouro do melhor documentário. Ai, que ótimo isso. Inclusive, esse The Janes, as Janes, Mulheres Anônimas, eu tinha falado sobre ele em um Feito por Elas Indica, se eu não me engano, que é um documentário sobre um grupo de mulheres que se organizou na clandestinidade nos Estados Unidos para ajudar outras mulheres a terem acesso ao aborto na época em que não era legalizado. E é um documentário que eu fiquei pensando em várias questões, assim, até pelo fato de que no Brasil, até hoje não é legalizado, e a gente não cria estratégias de guerrilha, vamos dizer assim, para lidar com isso, né? Então, pensando em termos de organização e de ação mesmo, para garantir direitos reprodutivos de pessoas com útero, né? Então, eu fico pensando que elas estavam fazendo isso lá na década de 60 e a gente não tá fazendo isso hoje. E, enfim, é um documentário muito interessante para pensar mesmo em possibilidades de enfrentamento, né? Ótimos comentários. Tô bem curiosa pra assistir esse aí. Ele tá na HBO. Ah, massa. Ai, que bom isso. Eu queria só comentar que o Amigo Secreto também foi meu voto, da Maria Augusta Ramos, e que ele fala um pouco sobre a repercussão da Vaza Jato, né? Um pouco sobre a Lava Jato, mas mais sobre a repercussão da Vaza Jato, né? Que foi a divulgação dos grupos do Telegram lá que rolou pelo Intercept. E eu comentei um pouquinho indicação de lançamentos, né, que a gente fez num programa, e enfim, que vale bem a pena, e além do Racionais, assistam Racionais, gente, tá? E Maria Augusta Ramos, uma figurinha meio carimbada aqui no Troféu Alice também, né? Ai, que maravilhoso. Então vamos lá, gente. Agora, melhor filme estrangeiro dirigido por uma mulher. O Alice de Bronze foi para O Acontecimento, da Audrey Divan. O Alice de Prata para Titane, da Julia Ducournau. E o Alice de Ouro para After Sun, da Charlotte Wells. Gente, ninguém nunca pensou que After Sun fosse ganhar isso, né? Não. Essa galera toda apaixonada com esse filme. Ninguém nunca pensou. E muito interessante, né? São duas mulheres francesas sendo premiadas nessa categoria. O Ilha de Bergman perdeu no critério de desempate o terceiro lugar. E o Mulher Rei foi um filme também que ficou muito próximo de estar aí no Alice de Bronze. O Ilha de Bergman, no final das contas, ele empatou em termos de pontuação, né, como acontecimento, mas nos critérios de desempate é que ele ficou de fora. Poxa, eu tentei fazer isso acontecer, não aconteceu. Mas isso que tu falou, Yasmine, de ninguém imaginava o After Sun, no final das contas, eu não imaginava, e foi uma surpresa bastante positiva quando eu tava contando os votos, né, justamente porque o After Sun, ele teve uma estreia muito pequena e em poucas cidades no cinema, né? E muito agora, no final do ano, né? Tem outros filmes que estão disponíveis aí o ano inteiro, o próprio Acontecimento Titane é lá do começo do ano, né? Então eles já estavam disponíveis pra todo mundo há muito tempo. Então o After Sun, assim como aconteceu ano passado, que quem venceu essa categoria e outras foi o Ataque dos Cães, que é um filme que estreou nos cinemas, acho que em dezembro ou final de novembro. O que acontece, o filme estreou agora e já rapou, assim, chegou chegando, né? Que é uma coisa que é difícil de acontecer justamente porque muita gente pode não ter tido tempo de assistir, né? E comentando isso também, tava falando com a Isabel até aqui um pouco antes do filme, que eu falava, meus votos da Alice estão bem definidos já, que pra mim era Ilha de Bergman sem mexer, assim, foi um dos meus filmes favoritos do ano. O Acontecimento e Pequena Mamãe, acho que o meu troféu Alice vai ser basicamente girar em torno desses três, assim. Daí aconteceu After Sun, daí bagunçou toda a minha lista que eu já tinha na minha cabeça. Mas é meio isso, assim, chegou chegando mesmo. Que maravilhoso isso, filme potente, né? Eu tô doida pra ver, gente. Diretor estreante, gente. Diretor estreante. Isso também que é lindo, porque eu falei que isso aconteceu ano passado com o Ataque dos Cães, mas Ataque dos Cães é Jane Campion, né? Assim, veteraníssima, né? E aí eu acho que é muito bonito ver isso com uma diretora estreante, né? Sim, total. Verdade.
E a próxima categoria é melhor filme nacional, dirigido por mulher. E o Alice de Bronze foi pra A Viagem de Pedro, da Laís Bodansky. O Alice de Prata foi pra Carro Rei, da Renata Pinheiro. E o Alice de Ouro foi pra Carvão, da Carolina Markovics. O Viagem de Pedro, inclusive, a gente tem o programa aí. Eu estive falando junto sobre o Livro dos Prazeres, né? E daí, indo pra melhor diretora estrangeira, Alice de Bronze, Mia Hansen-Løve, A Ilha de Bergman. Estou muito feliz que eu fiz isso acontecer. Maravilhosa, o melhor filme dessa mulher. Alice de Prata, Julia Ducournau, Titane. E Alice de Ouro, estreante, Charlotte Wells, After Sun, o filme que abalou os corações de grande parte dos votantes. Com a Gina Prince Bythewood na cola aqui, não entrou, mas ela ficou próxima aí das melhores diretoras estrangeiras. Muito massa. E aí, na categoria de melhor diretora nacional, né? A gente teve o Alice de Bronze pra Maria Augusta Ramos, por Amigo Secreto. O Alice de Prata, com empate duplo, tá? Foi pra Renata Pinheiro, de Carro Rei. E a Laís Bodansky, de A Viagem de Pedro. E o Alice de Ouro ficou com Carolina Markovics, por Carvão. Esse Carvão também abalou o coração da galera, né? Eu não assisti ainda, mas ela tá em todas, É muito né? bom. É muito bom. É protagonizado pela Maeve Jenkins, que sempre é ótima, né, como atriz, e é um filme bem interessante. Agora eu tava olhando aqui, o interessante tava voltando pra categoria de diretora estrangeira, né? Geralmente tem, né, uma sobreposição entre melhor filme e melhor direção, né? Mas o melhor filme entrou O Acontecimento, da Audrey Divan, e aí A Ilha de Bergman ali empatado, né? E melhor direção entrou justamente a Mia Hansen-Løve, e a Audrey Divan não entrou, né? Então, assim, teve uma troquinha ali. E, por fim, a gente tem as categorias que a gente abre todo ano pro voto da audiência, né? Então, a gente divulga nas nossas redes sociais, divulga no grupo do Telegram, pra convidar todas as pessoas a votarem. E, nesse caso, essas categorias, nas nossas categorias, a gente vota em 3 filmes, né? E nessas categorias, a gente pede para as pessoas votarem só em um. E aí, a vitória não tem pontos, né? É o número absoluto de votos que define quem que vai ser a premiada, né? E no voto da audiência, na categoria melhor seriado protagonizado, criado ou dirigido por uma mulher, venceu o seriado House of Dragon, que eu não assisti, aquela. Eu nem sabia que era... É protagonizado. Ah, é protagonizado. É protagonizado. É protagonizado. Tá, entendi. É interessante porque eu acho que é uma série que tem um apelo muito grande, porque por ser essa sequência do Game of Thrones, na verdade é um prequel, né? Não é antes, não é depois, mas enfim, por ser uma sequência em termos de produção, né? Ao Game of Thrones, um derivado, né? Mas justamente pelo meu trauma com Game of Thrones, eu não quis assistir. E essa votação pra série no público também foi muito pulverizada. Teve várias séries que receberam, às vezes, só um voto. Então, realmente, eu acho que esse ano ele não agregou, assim, em termos de ter uma série que todo mundo assistiu. Mas é uma série que tem um impacto grande, né? HBO, as grandes produções. Então, House of Dragon levou. Sim. Não teve Succession esse ano, né, gente? Esse é o problema. Claramente, foi o problema. Bem, melhor atriz do nosso voto do público foi a Michelle Yeoh, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A campanha do Oscar chegou no grupo do Feita por Elas também. E a galera votou em peso aí, apesar que a gente teve 31 atrizes diferentes votadas, ou seja, como a Isa já comentou, a categoria de atriz é sempre difícil, sempre tem muita gente, e aquilo foi diferente, né, no voto do público. Inclusive, o que eu acho interessante aqui na categoria de atriz na da equipe também, mas é raro disso acontecer. Na categoria de atriz no voto da audiência, a gente deixa em aberto pra votar tanto em cinema quanto em TV, né? E ano passado, eu lembro que o prêmio foi um prêmio duplo, teve um empate realmente, e foi entre a Kirsten Dunst e a Kate Winslet, que era Mare of Easttown, né? Então ganhou uma atriz de seriado. E aí, esse ano, não teve, assim, votos pra atrizes de seriados com esse peso, mas teve um voto, por exemplo, pra atriz que é do Better Call Saul. Então, assim, acho interessante que teve todas essas atrizes super variadas aí, em grande número do cinema, mas ainda tem espaço pra votar na televisão, né? Super massa isso. Então, gente, e o voto da audiência para melhor filme dirigido e ou protagonizado por mulheres foi pra queridinho de todo mundo, After Sun.
Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. After Sun chegando, rapou os prêmios todos que pôde, inclusive pela audiência. Então dá pra ver que não apenas a equipe feita por elas, mas também o público que acompanha, que viu, gostou bastante desse filme. E a principal categoria desta premiação aqui, que é o prêmio de melhor diretora pela audiência, né? Já que o nosso foco costuma ser as cineastas, embora a gente também fale sobre outras profissionais, e já que a audiência é o que faz a comunidade feita por elas existir, eu considero que essa é a principal categoria da premiação. E o prêmio de melhor diretora pela audiência foi pra quem? Pra quem? Charlotte Wells, por After Sun. Mas com uma curiosidade, porque a votação do Troféu Alice pra audiência abriu há uns 2 meses atrás, quando After Sun nem tinha chegado aos cinemas ainda, ninguém tinha assistido, enfim. E a galera foi votando, e no início quem tava ganhando era a Céline Sciamma, por Pequena Mamãe. E aí, conforme o tempo foi passando, eu sempre contabilizava os votos conforme iam chegando pra não acumular tanto no final, né? E aí, conforme o tempo foi passando, foram começando a chegar os votos da Charlotte Wells. E aí, agora na última semana, teve essa virada, e a curiosidade é que ela venceu por exatamente 1 voto de diferença da Céline Sciamma. Até o último momento eu ainda não sabia quem ia vencer o prêmio de melhor diretora. Eu acho legal isso porque, como eu falei aqui, até After Sun atropelar tudo, Pequena Mamãe estava na minha lista, assim, muito forte, Céline Sciamma também, porque é um filme que eu amei muito, assim, e eu acho que a gente fez um programa, eu e a Camila, sobre, né, eu defendi bastante lá, mas eu acho que teve, sei lá, no começo teve essa tendência a diminuir como um filme menor da Sciamma, e eu não concordo com isso de maneira alguma. E eu vim aqui preparada pra defender esse filme e falar, gente, assistam a palavra, se amar. E daí After Sun acontece, entendeu? É isso. Mas que bom que o público também, do Feito por Elas, assistiu bastante esse filme, porque ele é maravilhoso, né? E assim, no final das contas, tirando o prêmio Alice de Ouro de atriz mirim que a gente inventou, Sim. O Pequena Mamãe não recebeu nenhum prêmio, embora tenha sido votado, e bem votado, em várias categorias. Mas eu acho que isso não é demérito pro filme, porque como a gente pode ver aqui, a gente tem um panorama de um ano com muitos filmes bons a serem lembrados, né? Então fica difícil mesmo conseguir encaixar em categorias que às vezes só premiam 1 ou no máximo 3 filmes, né? E lembrando que Céline Sciamma, no ano do seu Retrato de uma Jovem em Chamas, lavou a égua aqui no Troféu Alice e levou tudo que podia ter levado, né? Então, não é um demérito pro filme. Céline Sciamma continua sendo uma das preferidas aqui do Feito por Elas, e outros anos vão ter outros troféus aí. Como a gente não tinha antes esse incrível troféu especial pra atriz mirim, né? Eu coloquei Pequena Mamãe como melhor elenco pra tentar emplacar isso aí. Acabou não emplacando, mas a gente emplacou as atrizes que são muito fofas, as menininhas. E, enfim, é um filme ótimo, gente. Sciamma é muito querida pela gente mesmo. Cara, a votação coletiva é isso, né? Às vezes a gente escolhe ali com um super carinho os votos que vão pra cada categoria, e aí quando soma no grupo, às vezes os nossos votos não entram, né? Então, e no Troféu Alice não é diferente, mas eu acho muito divertido, assim, de ver como que vai a configuração. Inclusive, por essa questão de que a gente chama também as convidadas, não só a equipe, porque isso dá uma mexida, dá uma diversificada nos filmes que são escolhidos, que são lembrados, que eu acho interessante pro resultado final. Sim. E tem que votar estrategicamente, gente, pra daí fazer acontecer as categorias. Botar o filme que tu acha que tem menos chance no primeiro lugar pra ganhar 3 pontos, esse tipo de coisa. Foi assim que eu empaquei a minha Race Love, tá? Porque eu falei, eu não vou pôr Charlotte em primeiro, que vai todo mundo pôr Charlotte em primeiro, eu vou pôr a minha Race Love. E consegui corretíssima. Vota a estratégia. Obviamente. É isso, gente. Essa foi a nossa 6ª edição do nosso Troféu Alice, então já aí um prêmio estabelecido, um prêmio super relevante para a temporada de premiações. Importantíssimo, todo mundo espera o final do ano só pra saber quais vão ser os filmes que vão ser lembrados pelo Troféu Alice. Se a Michelle Yeoh venceu o Oscar aí, ó, porque o lobby começou aqui no Troféu Alice. Foi a gente que pautou. A gente que pautou isso aí.
E eu agradeço demais, nós agradecemos demais os votos que nós recebemos de vocês. O Troféu Alice também só existe porque, como eu mencionei, existe a comunidade Feito por Elas, existem as pessoas que nos ouvem e nos acompanham e também estão assistindo a esses filmes o suficiente para engajar neles em termos de campanha pro Troféu Alice, né? E a gente também gostaria de agradecer especialmente quem tá acompanhando, né, o trabalho que a gente realiza no Feito por Elas, quem ouviu os nossos podcasts aí ao longo do ano, quem participou das atividades aí que a gente falou, de encontros presenciais, de grupo de leitura, quem tá lá no Telegram mandando mensagens todos os dias e batendo papo, enfim, quem tá mandando e-mail pra gente, interagindo no Twitter, no Instagram, porque vocês é que tornam o Feito por Elas esse espaço maravilhoso. A gente ama fazer porque vocês existem e vocês tornaram esse ano um ano muito melhor. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd Feito por Elas. Avalie no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. E todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links nesse post, tá? E além do site e do feed, nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, para conversar sobre qualquer coisa, inclusive futebol, principalmente de Copa do Mundo. E não só sobre cinema. E manda os seus comentários, dizendo aí quais foram os seus filmes preferidos, se o filme que você votou, a diretora que você votou, a atriz, enfim, foram premiadas ou não, concorda, discorda, enfim. Manda os comentários lá no contato @feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br, ou aparece lá no Telegram também tá valendo. E agora a gente vai tirar uma folguinha do podcast em janeiro, uma merecida folguinha, como nós fazemos todos os anos. Ainda não temos certeza da programação do ano que vem, a gente ainda não fechou direitinho, né? Mas é provável que o nosso próximo programa vai ser sobre A Mulher Rei, que foi contemplada aqui nessa noite de gala, da Gina Prince Bythewood. E isso no começo de fevereiro, eu não lembro agora a data, enfim. Mas o filme ele tá disponível nas plataformas de vídeo on demand pra aluguel. Então assistam, prestigiem o trabalho da Gina e ano que vem nós voltamos pra essa conversa. Obrigada pela audiência, até o próximo programa. Boas festas e que venham 2023 maravilhoso e com filmes incríveis pra todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. A pesquisa, pauta e roteiro são de Isabel Wittmann, Rosana Iris e Yasmine Evaristo. Produção do programa e arte da capa, Isabel Wittmann. Edição é da Domênica Mendes. A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires. E locução da vinheta por Débora Garcia. A Isa fez um texto chamado Alma em Suplício e a Femme Fatale filial do melodrama Nossa, deixa eu voltar que os meninos passaram. Você viu os meninos no randandan? É, os meninos no randandan da moto. Mas voltando. E é isso, gente. Essa foi a nossa 6ª edição. Já é uma tradição, realmente, né? Um prêmio aí. Como é que eu posso dizer? Prêmio... Ajuda, gente. Um prêmio glamouroso aí, sei lá. Eu não sei o que você quis dizer, amiga. É um prêmio... Eu quero dizer que é um prêmio, assim, que tem muito valor. Um prêmio valoroso. Muito relevante para as campanhas que vão começar agora. Boa, pra temporada de premiações. A pesquisa, pauta e roteiro são de Isabel Wittmann, Rosana Iris, Meu Deus, não foi. Iris e Yasmin, assim, na sequência não vai.